Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Num conflito tão bem estabelecido como é o caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, as partes envolvidas precisam pensar em novas estratégias ao longo dos anos para que não fiquem desperdiçando soldados, equipamentos e recursos na linha de frente sem ter algum propósito. O objetivo final de uma guerra sempre é o seu final. E para isso, é necessário construir estratégias que não sejam exclusivamente travar batalhas entre as infantarias dos seus exércitos. Mas como seria possível incapacitar ou pelo menos desacelerar e causar prejuízos na máquina de guerra russa, que possui um dos maiores arsenais e exércitos do mundo? A Ucrânia tem a resposta: eliminando o combustível de suas operações militares, o petróleo. Com uma série de ataques usando drones de precisão, os ucranianos têm atingido várias refinarias de petróleo na Rússia, ferindo Putin onde lhe dói mais. Esses ataques não apenas interrompem o abastecimento de tanques e veículos na linha de frente, mas fornecem um golpe devastador na economia russa, que apesar dos embargos econômicos, continua tendo a venda de derivados do petróleo como sua principal fonte de renda. Além disso, essas investidas também causam danos ao cidadão comum, elevando o preço dos produtos e diminuindo a qualidade de vida, o que prejudica a opinião pública em relação ao presidente, que, convenhamos, já está bastante abalada. Mas no dia 11 de janeiro, os ucranianos conseguiram um feito ainda maior: destruir grande parte das instalações da refinaria Tenneco, localizada na cidade Nizhnekamsk, situada a cerca de 1.300 quilômetros no interior do território russo. Essa é uma das refinarias mais modernas da Rússia, capaz de processar 16 milhões de toneladas de petróleo bruto todos os anos. A partir de agora, vamos te mostrar todos os impactos desse ataque na economia e no esforço de guerra desse conflito, que está prestes a completar 3 anos de duração. A ofensiva, como eu disse, aconteceu no último dia 11 de janeiro. Logo após o ocorrido, várias imagens circularam na mídia, especialmente em alguns grupos do Telegram, que são usados como canais de comunicação de notícias sobre a guerra. Nos vídeos, é possível ver claramente que a indústria está em chamas, mas essa não foi a versão oficial compartilhada pela máquina de propaganda russa. Segundo eles, as imagens não mostram um incêndio ou as consequências de um ataque, mas um exercício, uma simulação de evacuação. As luzes brilhantes não seriam fogo, alega o serviço de imprensa, mas lâmpadas acesas pelos próprios funcionários para tornar o exercício mais real. Ok, tudo bem, mas como eles poderiam explicar a fumaça? Será que ela também teria sido produzida artificialmente? O que você acha? Eu acho que não. O Kiev Independent, um dos principais noticiários da Ucrânia, postou uma matéria fornecendo informações mais contundentes. De acordo com a reportagem, os incêndios realmente foram causados por um ataque ucraniano, pois a refinaria desempenha um papel fundamental no fornecimento de combustível ao exército russo. Destruir refinarias e depósitos de petróleo afeta diretamente a capacidade da Rússia de travar uma guerra intensiva. Além disso, outros jornais noticiaram uma evacuação em massa dos funcionários, além do fato de que os voos dos aeroportos em Nizhnekamsk, Izevsk, Kirov e Ufa foram suspensos, algo que claramente não aconteceria apenas por conta de uma simulação, convenhamos. Então, de fato, parece que a Rússia está mentindo sobre isso. Mas por que esse ataque é tão importante ao ponto dos russos tentarem escondê-lo da mídia internacional? A razão principal, como nós mencionamos, é limitar a capacidade da Rússia de enviar produtos refinados de petróleo, como diesel e gasolina, para os seus soldados na linha de frente. O mais provável é que esses recursos seriam destinados à região de Donetsk, lugar onde Putin passou a maior parte de 2024 tentando conquistar mais territórios. E esses esforços foram em grande parte bem-sucedidos. A Rússia conseguiu anexar cerca de 4.000 quilômetros quadrados naquela região. Porém, as coisas não aconteceram exatamente como planejado, e o exército russo acabou sofrendo mais de 430 mil baixas, uma perda massiva.
de mão de obra. Ao destruir Taneco, ou pelo menos limitar suas operações, a Ucrânia consegue reduzir a pressão na região de Donetsk, já que, sem combustível, as tropas não poderão avançar usando tanques e veículos blindados, mas terão que fazer o trajeto a pé. Isso torna os soldados russos muito mais vulneráveis às defesas ucranianas, o que pode, inclusive, aumentar o número de baixas naquela zona. E não é a primeira vez que a Ucrânia usa essa estratégia. Aliás, também não é a primeira vez que eles miram na refinaria de Taneco. Em abril do ano passado, os ucranianos conseguiram penetrar as defesas russas e atingir uma unidade que processava cerca de 150 mil barris de petróleo dia. Infelizmente para eles, os danos causados não foram tão críticos e a indústria conseguiu retomar a operação rapidamente. Cerca de um mês depois, em maio de 2024, um drone ucraniano conseguiu penetrar 1.500 quilômetros no território russo, a maior distância até então, e atingiu as instalações pertencentes à Gazprom, que fica na região de Bashkiria. E tem mais. Na mesma época, outros 10 drones ou VANTs, veículos aéreos não tripulados, acertaram uma refinaria de petróleo em Slaviansk, na região de Krasnodar. Esse foi o ataque mais bem sucedido até este último de janeiro agora. A planta foi forçada a parar as suas atividades por vários dias, o que inclusive dificultou que a imprensa russa mentisse sobre o caso. A essa altura você já começou a notar que existe um certo padrão nesses ataques, certo? Então, o que os russos estão fazendo para pará-los? A resposta é não muito. O ideal seria disponibilizar sistemas de defesa aérea nos arredores das refinarias. Mas a Rússia já não tem recursos suficientes para fazer isso. E também não pode abrir mão dos sistemas que já estão em uso em instalações ainda mais sensíveis. Por isso, eles estão construindo grades de metal em volta dos edifícios, o que pode ser visto como um sinal claro de desespero, além de remanejar soldados para vasculharem o céu em busca desses veículos para abatê-los manualmente, o que é uma missão quase impossível, dado ao tamanho e velocidade desses equipamentos. Mas nós ainda podemos nos perguntar por que os ucranianos preferem focar seus ataques às refinarias em vez de mirar nos campos de extração de petróleo, que são muito menos vigiados e produzem a matéria-prima que será processada nas indústrias. Bom, existem alguns motivos. O primeiro é que os campos de extração estão ainda mais distantes, como na Sibéria, por exemplo, e seria muito mais difícil chegar lá. Em segundo lugar, esses locais são ermos, possuem poucos equipamentos e seria muito mais difícil causar prejuízos destruindo as suas estruturas. Mas o principal motivo está relacionado à lógica da produção. O petróleo tem muito mais valor quando refinado em seus subprodutos, como diesel e gasolina, usados como combustível. É assim que a Rússia vende a maior parte dos seus derivados, especialmente para a China e Índia, que não participam inteiramente dos embargos sancionados pelo Ocidente. Ao impedir que os russos processem o seu petróleo, os ucranianos não só causam um impacto direto na sua economia, pois não haverá combustível para ser comercializado, como forçam a Rússia a reconstruir as instalações caríssimas das refinarias, usando um dinheiro que não poderia ser gasto nesse momento. E não acabou ainda. Apesar do petróleo não ser um produto perecível, se ele não for armazenado corretamente, pode ser danificado, o que inutiliza o seu uso. Assim, as opções de Putin se limitam a vender a matéria bruta e perder dinheiro, enfrentar os problemas de armazenamento e perder dinheiro, tentar transportar para outras refinarias e sofrer intercorrências no processo, o que o faria perder dinheiro. Ou reconstruir as instalações para retomar o processo de refinamento, o que também custaria uma boa quantia. Na verdade, não há para onde fugir, né? Tudo isso, como falamos, é reforçado pela pressão econômica internacional e pela economia interna, já que a falta de recursos aumenta a demanda e eleva consigo os preços, juros e inflação, que destroem a sua popularidade. Os ucranianos realmente executaram um movimento digno dos principais jogos de estratégia. Agora, só resta a eles fazerem mais e mais ataques até que a recém-ascensão ao poder de Donald Trump
provoque impactos na guerra. Trump já disse que quer cortar os repasses feitos pelo governo americano, o que irá influenciar profundamente o futuro desse conflito. Só nos resta agora aguardar para vislumbrar os próximos capítulos dessa tragédia. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer instante para atualizar você. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.